Seja muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Que alegria ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Ubra Canoas, a Universidade Luterana do Brasil, e é um prazer receber você aqui neste programa que tem por objetivo trazer entrevistas que contribuam na sua reflexão sobre fé e vida. Se você quiser sugerir temas que gostaria de ver aqui no programa e conhecer mais sobre o trabalho da Pastoral da Ubra, então entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é @ubrapastoral. As mulheres desempenham um papel fundamental na vida humana, sendo verdadeiros pilares da sociedade e também da família. Sua força, resiliência e empatia moldam o cotidiano, influenciam gerações e promovem mudanças significativas em diversas esferas, desde o lar até o ambiente profissional e social. As contribuições das mulheres na ciência, na arte, na política e em tantas outras áreas não apenas enriquecem a cultura e o conhecimento, mas também inspiram e empoderam outros a buscar um futuro mais justo e igualitário. Celebrar a importância das mulheres é reconhecer o valor inestimável que elas têm. As mulheres no relato bíblico são figuras de destaque, que ilustram a força, a coragem e a fé inabalável. Desde Eva, que foi a mãe de toda a humanidade, até Maria, mãe de Jesus, elas desempenham papéis cruciais na narrativa sagrada. Personagens como Débora, a juíza e profetisa, e a Ruth, estrangeira que se tornou ancestral do próprio rei Davi, mostram como as mulheres podem ser agentes de mudança e liderança em tempos desafiadores. Além disso, mulheres como Esther, da Bíblia, exemplificam a bravura e a determinação ao salvar seu povo. Enquanto Maria Madalena, com sua lealdade, foi uma das primeiras a testemunhar a ressurreição de Cristo. Essas histórias não apenas destacam a importância espiritual e social das mulheres, mas também enfatizam sua capacidade de influenciar e guiar, reafirmando que ao longo da história elas têm sido fundamentais na construção da fé, da esperança no coração da humanidade. O nosso entrevistado de hoje vai nos ajudar a pensar sobre o papel das mulheres na Bíblia e na vida da igreja. Ele é teólogo, sociólogo, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mestre em teologia, religião e educação. Vamos receber o reverendo Diego Ernesto Petri. Pastor Diego, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Para a gente é uma grande alegria poder contar com você aqui para falar desse tema tão importante que é do seu interesse também, né? É o papel das mulheres na vida da igreja e também na Bíblia. Seja bem-vindo. Olá, pastor André e todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite em primeira mão. Para mim é uma grata satisfação poder retornar, ainda que virtualmente, né, a essa colenda instituição que é a UBRA, que fez parte da minha formação, especialmente acadêmica e também humana. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Muito bem. Você tem um interesse aí, né? Você fez o seu mestrado e daí também escreveu alguns artigos falando, né, e refletindo sobre o papel da mulher na igreja luterana, mas também na Bíblia. Quando você fala da prática, o que me veio à mente é a nossa prática, por exemplo, do ministério, que na Igreja Evangélica Luterana do Brasil é exercido essencialmente por homens, né? E você também escreve num artigo que o próprio Deus instituiu o ministério e entregou a autoridade da palavra e dos sacramentos a todas as pessoas batizadas. Uma vez que as mulheres estão entre as pessoas batizadas, elas não poderiam ser chamadas ao ministério público? A gente precisa deixar claro um ponto aqui que é fundamental para nós, né, como pessoas que vivem uma confessionalidade, especialmente uma confessionalidade luterana. A importância do batismo e o que o batismo realmente significa. Nós sabemos, a partir daquilo que a Escritura nos apresenta, dentro de princípios, né, que nós temos
de interpretação bíblica, que as pessoas batizadas agora, elas são batizadas para dentro do nome de Cristo, para dentro do nome de Jesus. Esse é aquilo que acontece, né, na essência do batismo. E com isso todas as outras coisas, né, que estão envolvidas, aquilo que é de Cristo agora passa a ser nosso, e aquilo que é nosso passa a ser de Cristo, né? Uma relação, uma fé relacional, essa é uma boa expressão, e muito bonita, e muito, assim, maravilhosa e graciosa, né? E empolgante até, porque nós passamos a ter aquilo que é de Cristo, que nós não temos. E veja, dentro desse recorte que eu faço, ou melhor, que nós desenvolvemos, especialmente na teologia de Lutero, ele vai dizer, Lutero especialmente, argumentar, que todas as pessoas elas se tornam sacerdotes, né? Sacerdotisas em Cristo. E, portanto, elas acabam possuindo uma vocação para anunciar o Evangelho. Tá? Então, esse é um ponto básico e fundamental. Quer dizer, aquilo que Cristo institui, porque o ministério ele não é nosso, o ministério não é da igreja, o ministério não é do pastor, o ministério não é, enfim, de qualquer pessoa. O ministério é de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Todas as pessoas, por estarem dentro do nome de Jesus, né, receberem aquilo que é dele, recebem essa função de anunciar o Evangelho. No entanto, Lutero também reconheceu nos seus escritos que nunca foram dogmáticos nesse sentido, especialmente em relação ao ministério. Lutero sempre escreveu a partir do contexto que se apresentava. Isso é muito importante, né? E que bom que é assim. Né? Diante de cada realidade, diante de cada necessidade, nós apresentamos a teologia. Então, Lutero reconheceu, além, né, dessa capacidade por Cristo, outorgada por Cristo para anunciar o Evangelho, Lutero também reconheceu que havia uma necessidade de ordem eclesial, né, de um ordenamento, de uma organização da igreja. E dentro dessa organização da igreja, em alguns momentos, ele defendeu que apenas os homens deveriam exercer a função pública do ministério, diante de contextos próprios, né? Mas, em outras ocasiões, Lutero admitiu que mulheres poderiam pregar e até administrar os sacramentos. E Lutero vai argumentar em relação, especialmente, às situações de necessidade. Aqui, me parece que Lutero, se Lutero fosse analisado hoje a partir das nossas categorias de análise, Lutero seria definido por muitas pessoas que têm uma visão mais conservadora, ele seria analisado como um liberal, e provavelmente, e certamente, e a história nos mostra, né, que Lutero foi demonizado pelas suas posições. Lutero hoje seria definido como um liberal. Olha que interessante isso. Porque ele admite que em alguns momentos, né, nós estamos falando aqui do século XVI, onde as mulheres tinham papéis definidos, como ainda tem hoje, né, mas papéis relegados a situações ainda mais, a menos oportunidades, né, de desenvolvimento na sociedade. Então, veja o que Lutero faz aqui. Num mundo que via as mulheres como incapazes, Lutero aqui admite, né, a possibilidade de que as mulheres poderiam pregar em situações de necessidade. Né? A Confissão de Augsburgo, por outro lado, ou indo nessa mesma linha, ela não estabelece nenhum critério de gênero para o ministério. Tá? Então,
isso acaba fazendo com que a gente possa pensar, né, algumas coisas em relação a isso. Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus cria o ministério, né? E a partir da teologia luterana, nós vemos que o próprio ministério ele é um facilitador do evangelho, ou seja, ele está presente para levar às pessoas aquilo que é próprio de Cristo. Tá? Então, o ministério ele tem a função de facilitar isso. A pergunta que nós podemos nos fazer, e não se responde, né, perguntas com perguntas, mas como o meu objetivo não é fechar o assunto, mas é colocar na mesa, né, e fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, é que dentro do recorte luterano da minha igreja, né, isso é importante dizer também, que o luteranismo ele não é unânime, né, existe uma pluralidade de interpretações em relação ao que é ser luterano, né, mas dentro do recorte para o qual eu escrevo, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a pergunta que nós podemos nos fazer é se as mulheres, se elas fossem ordenadas hoje na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, elas seriam, esse processo de ordenação seria um empecilho ou seria um facilitador? Quer dizer, o evangelho, ele chegaria mais pleno às pessoas ou haveria algum obstáculo em torno disso? Então, essa é a pergunta que eu deixo para as pessoas refletirem. E é uma ótima pergunta, eu acho que ela cabe não só um programa, né, de curto como o nosso, não cabe desse programa e talvez fica para a gente pensar. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu acho que também vai nessa direção, que carece de muita reflexão, né, e que certamente não dá para responder com sim ou não, mas que eu quero fazer para a gente fazer um intervalo, você dá uma pensada e na volta a gente conversa sobre ela, que é se a teologia luterana é machista. Não sai daí que a gente já volta com o pastor Diego para falar um pouco sobre esse e outros temas. E o Toque de Vida Debate está de volta. Hoje a gente está falando sobre a importância das mulheres, especialmente no contexto bíblico, teológico e dentro daquilo que é exercido na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos recebendo por isso o pastor Diego Ernesto Petri, que está conversando com a gente, né, pastor Diego, sobre a importância, na verdade, de a gente pensar, né, o feminino dentro da igreja e dentro da própria teologia luterana na nossa atuação e no fazer diário da propagação do evangelho. Elas que são instrumentos de Deus, né, assim como todos nós, para levar a palavra de Cristo para todas as pessoas. Mas a gente sabe, né, que o mundo ele é machista. Mas a pergunta que ficou do bloco anterior é: e a nossa teologia luterana, que, por exemplo, né, não tem o ministério feminino na Igreja Luterana do Brasil, como você bem disse, a religião luterana ela não é unânime, né, ela não tem uma unidade específica no mundo inteiro, tem várias formas de fazer acontecer, né, tanto a liturgia quanto a pregação e a administração dos sacramentos, mas a gente sabe que na Igreja Luterana do Brasil, que é a igreja que, vamos dizer, é a fundadora tanto da universidade quanto, né, da igreja propriamente aqui no Brasil, a gente sabe que não temos um ministério feminino, por exemplo. Isso é um reflexo de um machismo na teologia ou não? Dá para a gente pensar alguma coisa nesse sentido? Que bom que, novamente, né, tu disseste algo importante, que não existe uma unidade em torno das compreensões, né? E eu acho importante isso, nós não tomarmos para nós, né, a única forma de luteranismo, né? Isso é muito importante, tá? Agora, dentro, né, daquilo que nós temos como
como instituição, a forma como nós analisamos a nossa teologia e vivemos a nossa teologia, eu não sei se eu posso dizer que a nossa teologia ela é uma teologia machista, ou a nossa prática é uma prática machista. O que eu posso dizer é que dentro do recorte feito, né, dentro dos fatos apresentados, da realidade que nós vivemos, eu acredito que eu estou autorizado, pelo apego aos fatos, né, de que a teologia luterana ela tem institucionalizada, né, enraizada, uma tradição androcêntrica. O que significa isso? Que ela é fundamentada numa visão de mundo masculina. Até porque, para não correr o risco de ser anacrônico, né, transpor realidades, a ideia que se tem de machismo, ela nem existia no período em que a teologia que nós nos embasamos, né, foi desenvolvida e cristalizada. Mas existe sim uma tradição onde o homem, né, ele é o centro de tudo, né, especialmente do saber, né, do desenvolver as coisas racionalmente, né, academicamente e também teologicamente. Isso me faz, ou nos faz perceber que o discurso teológico, ele transmite justamente, e historicamente, né, isso é muito claro, ele transmite essa construção por homens e para homens, especialmente no que se refere à teologia oficial, né, que a gente poderia fazer essa ponte, né? A teologia oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a produção teológica oficial, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela é androcêntrica. Isso acaba refletindo, né, na exclusão das mulheres do processo de produção teológica oficial, né? E também da produção acadêmica oficial. Por quê? Acaba com isso, né, criando um não lugar para as mulheres, um lugar que não é próprio para elas. E não é uma, eu costumo dizer que isso não é algo pensado, né, assim, em todos os seus meandros, né, mas é uma propagação de uma tradição, né, onde o conceito da ordem da criação, isso é muito claro, até nos posicionamentos oficiais da nossa igreja, né? O conceito da ordem da criação, né? Quando Deus cria o mundo e cria, em primeiro lugar, o homem, desenvolve as funções, né? E apresenta e coloca as funções para o homem, né? E depois para a mulher, enfim. Essa ordem da criação, ela é interpretada de maneira que acaba reforçando esses papéis, né? Por isso que eu entendo que é uma forma, né, de expressar os papéis, né? Mas eles sempre acabam tornando as coisas muito fixas, né, em relação às mulheres e aos homens, o que é fixo de cada um, né? Os papéis fixos de gênero. E dentro dessa ordem da criação, interpretação, né, desse conceito, foi atribuído ao homem a liderança e à mulher uma espécie de submissão. Né? Não uma submissão no sentido que muitas vezes nós ouvimos em relação às críticas, né, ao patriarcado e também ao machismo, mas uma submissão em relação às funções. Né? E isso acaba justificando, então, uma não participação
do feminino. Aqui é muito mais do que as mulheres, né? Mas é dessa visão feminina. Porque veja, pastor André e todos os que nos ouvem, nós temos como teologia aquilo que é próprio da forma como o homem vê o mundo, como o homem sente, como o homem experimenta as coisas. A teologia, ela não acontece, assim como a pesquisa científica, né, ela não acontece fora do pesquisador. A teologia, ela não acontece fora da visão de mundo de quem desenvolve essa teologia. E tendo em vista que são os homens, na sua grande maioria, que desenvolvem a teologia, é inevitável que se enraize, né, dentro da igreja uma visão de mundo a partir da experiência masculina. E isso sim, então, acaba reproduzindo alguns discursos, né, ainda que esse discurso mais centralizado na figura do homem não seja necessariamente explícito, né, ou assumido como tal, mas acaba transparecendo inevitavelmente. Muito bem. Pastor Diego, enquanto você falava, eu lembrei que já estiveram conosco aqui no Toque de Vida Debate duas teólogas da Igreja Luterana do Brasil. Uma foi a Gabriele Linda e a outra foi a Celiane Vieira, né, que fizeram mestrado aí em teologia e, e são, assim, na minha percepção, a semente já lançada para que as mulheres comecem de fato a sua produção teológica e que esse olhar feminino também possa enriquecer ainda mais, né, a nossa reflexão como teólogos e teólogas para que a fé seja frutificada e cresça, né? Então, quem quiser, quem está nos assistindo e quiser, pode procurar nas nossas redes sociais o programa com a Celiane e com a Gabriele. É um debate interessantíssimo, né, sobre o papel das mulheres também na teologia. E também lembro que Jesus usou, né, a linguagem feminina em algumas situações. Uma delas é quando ele compara a vinda do reino de Deus com as dores de parto, né, de uma mulher que está para dar à luz. Então ele usa essa linguagem também do feminino para nos ajudar a compreender o reino de Deus. Mas eu queria perguntar para você, nesse sentido, se você poderia citar alguns exemplos bíblicos de mulheres que exerceram alguma função sacerdotal. Sim, interessante esse ponto que tu trazes, colega pastor André. Jesus, em determinado momento, ele chega diante de Jerusalém, né, e usa de novo uma figura feminina, né, materna, especialmente quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, né, quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha, literalmente acolhe, né, os seus pintinhos. É bonito isso, essa figura de linguagem materna que Jesus utiliza. Em outros momentos, nós vemos o próprio Deus utilizando ou se comparando com uma mãe, né? Como uma mãe que amamenta os seus filhos, como uma mãe que protege os seus filhos. Sim, Deus se compara a mulheres. Aqui, eu não estou dizendo, a partir da nossa perspectiva de análise teológica, que Deus é mãe. Não. Assim como Deus não é pai, Deus não tem gênero. Né? Deus não tem gênero. Ele se apresenta para a gente como pai, isso sem dúvida. Inúmeras e inúmeras vezes ele se apresenta assim. Deus é pai, ele é pai. Né? Agora, há momentos em que ele se apresenta como uma boa mãe, né? Especialmente no Evangelho, no Antigo Testamento, né? Do profeta Isaías, nós vemos isso claramente inúmeras vezes. Agora, dentro da interpretação bíblica, né, e do próprio relato bíblico, melhor dizendo, nós vemos que há exemplos em que as mulheres exercem funções. Funções que nós poderíamos dizer que são funções públicas, né, proféticas, de liderança. Tá?
Uma delas, dentro dessa liderança espiritual, já foi citada por ti, né, que é Débora. Ela foi juíza, né, e profetiza em Israel. Juízes 4:5. Nós temos Hulda, né? Hulda foi uma profetisa consultada e foi consultada sobre a lei de Deus. Isso é muito interessante, como ainda que a teologia e que a própria Bíblia tenha sido construída dentro de uma visão androcêntrica, esses relatos nas entrelinhas, né, ou explicitamente, aparecem. Né, aparecem. Nós temos também Maria Madalena, como foi citado, né, que foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, e o Jürgen Moltmann, né, que recentemente nos deixou, o teólogo, tem uma grande influência na minha vida também, né? O Jürgen Moltmann tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, ou mais ou menos o seguinte: se as mulheres devessem realmente ficar caladas, né, como diz o apóstolo Paulo, nós jamais conheceríamos o relato e a realidade da ressurreição. Se as mulheres realmente devessem não, ou estar no lugar de não dizer, né, se Maria Madalena seguisse isso, nós nem conheceríamos, né, os discípulos não conheceriam o relato da ressurreição. E eu vejo também como muito bonito a forma como Jesus age em relação às mulheres. E aqui, de novo, assim como Lutero, no tempo dele, poderia ser descrito como liberal, Jesus certamente foi visto assim, né? Dentro de um contexto ortodoxo, judaico, né? Onde em determinado momento se diz que, eu não vou usar o termo aqui, mas que é melhor acontecer uma coisa muito ruim do que ensinar a Torá para uma mulher. Era isso, essa era a visão que alguns rabinos tinham e que era institucionalizada como religião. Né? Melhor era acontecer algo muito ruim do que ensinar a Torá para uma mulher. Né? O que Jesus faz, especialmente com Maria e Marta, naquela história de Marta e Maria? Né? Jesus permite que Maria se coloque aos pés dele para aprender. Né? Para aprender. Então, veja como Jesus quebra paradigma e deve ter sido visto como alguém que, nossa, vai contra essa visão conservadora que nós temos, né, de judaísmo e etc. Jesus ensina para uma mulher, porque estar aos pés de um rabino acontecia só no processo de ensino. Né? A Escritura diz que Paulo cresceu teologicamente aos pés de Gamaliel. Né? Então, estar aos pés de alguém, nesse caso, é aprender. E Jesus vai dizer, essa é a melhor parte. O que Maria aprendeu, ou que Maria desenvolveu, foi e é a melhor parte. Ou seja, aquilo que é o melhor de Jesus, o evangelho que é dele, também é distribuído à figura do feminino por ele. Temos também, né, no relato do Novo Testamento, Fibe, que é descrita como diaconisa, né? E diaconisa aqui é alguém que carrega uma mensagem. Essa é a figura. Paulo entrega a Fibe a função, assim como entregou a Timóteo, a função de anunciar uma palavra. E também nós temos Priscila, né, que ensina a Apolo, né, nesse sentido. Então, Deus chama mulheres, no contexto bíblico, para exercer funções. Tá? Pastor Diego, maravilhoso. Que alegria poder lhe ouvir, poder ouvir um pouco, né, do seu compartilhar, dos seus estudos, das suas publicações. O programa, infelizmente, está acabando, a gente não tem mais tempo, mas quero agradecer de coração a sua disponibilidade, né, o seu tempo para estar conosco. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando certamente gostou bastante, né, do que a gente conversou aqui. E a gente sabe que teria muito mais para falar, então se você quiser mandar uma mensagem para a gente, se quiser fazer uma pergunta para o pastor Diego, a gente vai encaminhar para ele. É só nos escrever nas redes sociais que a gente está lá, Ubra Pastoral. Manda uma mensagem para a gente que a gente vai ter maior prazer em responder você.
Um abraço, Deus abençoe você e a sua vida e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo encontro aqui no Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.